Hoje falaremos sobre formulações tópicas avançadas. O meu grupo é composto por mim, Maria Eduarda, pela Bruna, pelo Sávio e pelo Vitor. Introdução. Então, nós falaremos sobre os esteroides e a sua formulação. Então, primeiramente, nós vamos entender que houve um divisor de águas que foi muito marcado e que mudou a compreensão da administração tópica de medicamentos. Então, existe antes dos esteroides, classificados como BS, e depois dos esteroides, classificados como AS. O principal esteroide que ajudou a esse estudo foi a hidrocortisona, porque ela foi desenvolvida aí há cerca de 60 anos. Então, nós temos que antes dos esteroides não se sabia muito sobre o papel da sua formulação e como essa administração através da pele poderia ser afetada por simples mudanças, né, aí na sua formulação. Então, a partir de agora, nós veremos como será a administração tópica na pele desses esteroides e como isso e como a sua formulação afeta a penetração dele. Então, nós podemos falar também sobre a estrutura da pele e as rotas de penetração. Então, nós temos que alguns estudos indicam que a rota primária ela é intracelular, ou seja, ao redor dos córneos. Então, existe uma gama complexa de lipídios, predominantemente ceramidas, que são estruturas em bicamadas ordenadas. Ou seja, um permeante difusor, seja ele água ou um xenobiótico, encontra um caminho muito tortuoso e tem que cruzar sequencialmente domínios hidrofílicos e hidrofóbicos. Nós vamos entender mais para frente. Então, nós vimos que a rota de penetração primária, ela é intracelular. E por ser intracelular, seus permeantes encontram um caminho muito tortuoso. Então, nós temos que o caminho tortuoso, ele será uma função do número de camadas de células e seu tamanho. E isso pode ser medido por um fato geométrico que é investigado pela TEWL. Essa TEWL, ela varia de local a local no corpo e é maior em áreas como o rosto, onde há menos camadas de células e o tamanho das células também é menor. Ou seja, esses fatores impactam na permeabilidade da pele e a região facial é particularmente permeável, daí o cuidado que nós temos na utilização de esteroides no rosto. Então, na imagem ao lado, nós temos aí na setinha azul a rota de penetração primária intracelular, como a gente já vem falando, e ela tem várias implicações. Uma das implicações que ela tem é que quando uma formulação é espalhada sobre a superfície da pele, apenas uma pequena área é ativa para a difusão. Ou seja, apenas uma pequena área ela está disponível para essa difusão. A outra maior parte da área, que é essa superfície dos corneócitos, né, que a gente está vendo aí na imagem, ela não estará acessível para esse permeante. Ou seja, nesse sentido, é provável que os esteroides eles se cristalizem na parte superior e em canais intercelulares da pele, e, portanto, eles não estão disponíveis para difusão contínua, ficando na pele até a sua descamação. O mesmo vai ocorrer com o solvente DMSO, porque embora o solvente DSMO seja um ótimo permeante, os esteroides ainda vão se cristalizar na parte superior e vai continuar até a sua descamação. Agora falando um pouco sobre os corticosteroides e os ésteres de ácido nicotínico, também chamados de nicotinatos, eles atuam de maneiras opostas. Os corticosteroides atuam penetrando o extrato córneo e causam vasoconstrição na junção epidérmica-dérmica, resultando em uma aparência pálida. O grau de vasoconstrição está relacionado à potência e à concentração do corticosteroide. E a hidratação e oclusão melhoram a penetração dos corticosteroides na pele, levando a efeitos mais potentes. Já os nicotinatos fazem o oposto, causam vasodilatação e eritema. E a penetração na pele depende da formulação, com diferentes taxas de absorção para veículos como creme aquoso, creme oleoso e pomada de macrogol. No estudo de formulações, o uso de veículos diferentes, como creme aquoso, parafina, macrogol, creme oleoso, mostraram diferença na absorção. E a permeação é diretamente relacionada à concentração. Essa tabela mostra que em concentrações mais altas de nicotinato, de metila, causaram eritema mais rapidamente em todos os veículos. O creme aquoso apresentou o tempo mais rápido de eritema nas concentrações mais altas, o macrogol levou maior tempo para causar eritema, na concentração de 1%, e nas concentrações menores apresentaram tempos de eritema mais longos em todos os veículos. E em concentrações mais baixas, né, o eritema não foi medido. E esses resultados mostram uma variação significativa na penetração cutânea e o tempo de resposta do eritema dependendo do tipo de veículo e da concentração de nicotinato. Nos estudos de aprimoradores de penetração, os pesquisadores exploraram solventes como o dimetilsulfóxido, que aumentou a penetração de corticosteroides e induziu reservatórios de esteroides na pele. Outros solventes, como dimetilformamida e dimetilacetamida, também foram estudados. E esses solventes afetaram tanto a permeabilidade da pele quanto a perda de água transepidêmica. Ou seja, a perda de água transepidêmica é influenciada pelos veículos utilizados nas formulações. E na aplicação clínica, estudos sobre eczema e psoríase não conseguiam demonstrar uma relação clara entre a vasoconstrução e a eficácia clínica. Quando o tratamento com esteroides ganhou destaque no final dos anos 50,
O pesquisador Iguchi apresentou um estudo mostrando a importância das leis de difusão de Fick na compreensão da absorção percutânea. A equação de Fick descreve o fluxo de uma substância em função do coeficiente de difusão, da concentração e da espessura da membrana. O fluxo de um ativo aplicado sobre a pele é influenciado pelo grau de saturação da formulação, ou seja, a concentração do ativo e seu potencial químico. Estudos mostraram que o tempo de início de efeitos como o eritema era o mesmo, independente da concentração do ativo aplicado, desde que o potencial químico fosse equivalente. E resultados semelhantes foram observados com esteroides, onde o grau de clareamento da pele dependia da dose até que a solubilidade máxima da formulação fosse atingida. E concentrações acima de solubilidade, como suspensões, não aumentaram o efeito de vasoconstrição. Outro ponto importante que foi discutido é a possibilidade de aumentar artificialmente o potencial químico para além do limite de solubilidade, criando um estado de supersaturação. Embora termodinamicamente instáveis, esses estados podem melhorar a permeação se estabilizados temporariamente durante o tempo de aplicação. E nesse artigo, estudos mostraram que isso podia ser feito usando solventes voláteis que evaporavam após a aplicação, deixando o ativo na pele a partir de uma fase residual. Além disso, também é destacado o papel do coeficiente de fusão. Quanto menor o peso molecular de um ativo, mais rapidamente ele difunde na pele. Assim, os principais determinantes da penetração cutânea são solubilidade do ativo, o comportamento de partição entre pele e veículo e o coeficiente de difusão. Medicamentos que penetram bem, como a nitroglicerina e a nicotina, tendem a ter um coeficiente de partição octanol água, que é o log de P, em torno de 2. Boa solubilidade tanto em óleo quanto em água, e moléculas relativamente pequenas. E esse gráfico aí representa um gráfico de solubilidade em função de composição de uma mistura binária de solventes. E esse gráfico demonstra que, ao manipular misturas de solventes, é possível atingir um estágio supersaturado, que pode aumentar a permeação do ativo aplicado na pele. Falando agora sobre esses dois gráficos, o gráfico A representa quantidades cumulativas de piroxicam difundidas através da pele humana após aplicação em soluções saturadas e supersaturadas. O gráfico mostra que em concentrações mais altas resulta em maior permeação do ativo ao longo do tempo. Já o gráfico B representa quantidades correspondentes de piroxicam no extrato córneo determinadas por meio da técnica de tape stripping ao final dos experimentos de permeação. Pode-se observar que o grau de saturação dele aumenta à medida que a quantidade de piroxicam também aumenta. Além disso, como já foi dito, as características para a boa penetração são o log de P próximo a 2, ter boa solubilidade em óleos e águas e o peso molecular pequeno. Como exemplo, a nitroglicerina e a nicotina. E as interações de recipientes-pele dependem da formulação, que pode interagir com a pele alterando a penetração. É importante considerar o controle do processo de penetração dérmica. Neste estudo, os autores ressaltam que o estatocórneo tem uma formidável função de barreira, a qual, devemos lembrar, se deve à grande justaposição entre as células, bem como às estreitas junções entre elas. Somado a isso, o fato de haver entre elas um cimento intercelular lipídico que dificulta a difusão de moléculas hidrofílicas. Esses fatores representam dificuldades à permeação de princípios ativos, já que muitos não possuem características físico-químicas que sejam favoráveis à sua permeação. Isso impõe dificuldades ao desenvolvimento de formulações para a otimização da entrega desses princípios ativos, o que incentiva a busca por meios de melhorar a permeação. É diante disso que se empreende uma extensa pesquisa para descobrir compostos que possam aumentar a permeação. Se o que queremos é melhorar a difusão do princípio ativo através da pele, então devemos considerar a lei de difusão de Fick. Os autores ressaltam que, considerando essa lei, cuja equação é a que aparece no slide, dois fatores podem ser modificados, o coeficiente de partição e o coeficiente de difusão. Considerando a partição, se o recipiente for capaz de permear o cimento lipídico do extrato córneo, então ele pode alterar a solubilidade dessa barreira, alterando a partição e aumentando a permeação do princípio ativo. Considerando a difusão, se o recipiente for capaz de se intercalar entre os lipídios do cimento lipídico e alterar a sua fluidez, isso pode aumentar a velocidade de difusão, aumentando a permeação do princípio ativo. Como exemplo de melhoradores já investigados, os autores citam o ácido oleico, a azona, o polipropileno glicol e o dietileno glicol. Os autores também mencionam os efeitos dos solventes utilizados como recipientes nas formulações. Com o avanço das técnicas de espectroscopia, foi possível observar o efeito dos recipientes na distribuição dos princípios ativos no extrato córneo. O estudo de Mohammed e colaboradores em 2014 mostrou que há uma relação entre a quantidade de princípio ativo no extrato córneo e a absorção de solvente nessa camada da pele. Isso incentivou outros estudos para avaliar diferentes solventes quanto à sua permeação cutânea. Os autores mencionam que moléculas pequenas, como o etanol e o polipropileno glicol, possuem rápida penetração e, por isso, menor tempo de residência no extrato córneo. Por outro lado, moléculas maiores, como o miristato de isopropila e o isostearato de isostearila, maiores e lipofílicas, possuem maior log de P, com menor permeação e maior tempo de residência. Porém, ao contrário do que pode parecer, uma absorção mais rápida nem sempre é melhor, porque para solventes com rápida absorção, pode ocorrer de o princípio ativo se cristalizar sobre o extrato córneo após a absorção do solvente, o que diminui a permeação do princípio ativo. Por outro lado, a absorção do mais lenta do solvente pode garantir que o princípio ativo fique dissolvido por mais tempo e, por isso, mais disponível para absorção e difusão para as camadas mais inferiores. Falando um pouco sobre a permeação cutânea, no artigo ele fala que o uso de doses finitas é muito importante para o estudo da permeação cutânea. Mas os estudos in vitro geralmente são utilizados doses infinitas, que muitas vezes não correspondem com a realidade, podem superestimar os resultados e interferindo realmente no estudo da eficácia.
Isso acontece porque não há um esgotamento do ativo, por exemplo, nas doses infinitas, né? O artigo apresentou o exemplo do propileno glicol, que em doses finitas ele evapora rapidamente da superfície da pele, e em doses infinitas ele permanece durante muito mais tempo. Sobre a psicorreologia. A psicorreologia é a sensação que os produtos tópicos trazem quando aplicados na pele, né? A reologia é o estudo do comportamento da formulação na pele, né? Por exemplo, a viscosidade, a elasticidade, como que ele se comporta. E na indústria cosmética, isso é muito estudado, né? Principalmente para vender e para conseguir que as pessoas, para uma maior adesão do produto, né? Na sociedade. Que quando uma coisa é agradável, as pessoas conseguem utilizar melhor. Então, a indústria farmacêutica deveria melhorar esse tipo de estudo para aumentar a adesão de tratamentos tópicos com medicamentos, por exemplo, né, para se tornar uma coisa mais agradável às pessoas que utilizam. A conclusão desse artigo deixa muito claro para a gente que é muito importante estudar e analisar vários aspectos antes de você formular ou projetar uma formulação avançada, né? Por exemplo, pesquisar fármacos ideais, suas propriedades físico-químicas, a reologia, como que vai ser essa aceitação da população em relação à adesão, né? Porque quando é bem aceito, a adesão é bem melhor. Sobre a fase de evaporação de um fármaco ou do ativo, né? Então isso tudo deve ser levado em consideração antes de ser realizada uma formulação.